Estamos de volta com o programa Conexões, aqui pela TV Quirimurê, e hoje conversando sobre direitos da mulher com Laina Crisóstomo, ela que é presidenta da ONG Tamo Juntas. Então, Laina, seguindo o assunto, né, a conversa, falar também, né, que a partir do dia 20, né, de novembro começa, né, é uma ação que já a ONU promove já há vários anos, que é dos dias, né, dessa campanha de combate, né, de ativismo contra a violência à mulher, né, em defesa dos direitos humanos. De que forma, né, você vê isso, como também a ONG Tamo Juntas se envolve, né, nessa questão de combate à violência? Então, eu acho que a gente tem vários momentos no ano, né, que a gente dialoga muito sobre violência contra a mulher, mas os 16 dias, que eram 16 dias e agora passam a ser 21 dias em razão justamente do recorte racial. Então, começava no dia 25 de novembro e terminava no dia 10 de dezembro, né, que é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora começa no dia 20 de novembro, justamente por causa da data simbólica da consciência negra. E a gente sabe que os números de violência, eles são majoritariamente de mulheres negras. Então, a gente começa no dia 20 de novembro, termina no dia 10 de dezembro. E a ideia é que tanto o Estado quanto os governos em geral, né? Estado que eu digo, mas governo federal, governo estadual, municipal, promovam ações. Inclusive, um dos dias tem o dia do laço branco, dos homens que usam laço branco, que é trazer os homens para a discussão, inclusive, do combate ao machismo, do combate à violência contra a mulher, no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, eu acho que é muito bacana essa campanha, porque não é uma campanha Brasil, mas é uma campanha mundial que dialoga sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. É óbvio que, assim, não dá para dialogar sobre isso 21 dias apenas. A gente tem que dialogar os 365 dias do ano, porque, na verdade, o que a gente tem é violência contra a mulher cada dia mais crescente. Então, eu acho que a proposta do debate, desse período de debate, é muito interessante. A Tamo Juntas, enfim, a gente sempre promove eventos, né, quando dá. Esse ano em específico, a gente não sabe se a gente vai conseguir promover, porque a gente está tendo uma demanda muito grande, assim, de audiências, de formações. Inclusive, convoco aqui, né, eu acho que é bacana trazer. A gente vai ter um júri de um caso de feminicídio, dia 29 de novembro, que é o caso de Ellen Moreira, que é a pedagoga da UNEB, que foi assassinada pelo companheiro na ilha de Taparica, né? Então a gente vai ter esse júri no dia 29, vai ser muito simbólico, assim, porque é no meio dos 21 dias de ativismo, de uma mulher preta que foi assassinada em razão de violência de gênero, por ciúme, que teve uma divulgação, inclusive, de um vídeo, né, enfim, que ela tem relações sexuais. Então, pornografia de vingança, a gente acumula várias violências, né, dentro dessa perspectiva. Então, a Tamo Juntas, ela está sempre interagindo, participando de eventos em escolas, em faculdades, enfim. Eu acho que esse espaço é um espaço que a gente consegue, né, para além do Novembro Negro, que a gente dialoga muito, mas também trazer essa perspectiva de gênero, que para nós é muito cara e é fundamental, né, desse recorte. E já que estamos em novembro também, né, não dá para deixar de falar exatamente, né, do recorte, né, das mulheres negras, né, de também entender, enfim, né, que é de Zumbi, mas também é de Dandara, né, então que a gente precisa também reconhecer e visibilizar cada vez mais, né, a luta. Então, como também, né, você, enquanto mulher negra, né, advogada feminista, percebe, né, o momento atual, assim, para as mulheres? De medo. Muito medo, mas muita resistência, muita coragem. Porque eu acho que cada vez mais a gente tem mostrado que a gente unida, a gente tem uma força absurda. Eu acho que os números da violência mostram muito isso, assim, né? Como esse recorte de raça, ele é extremamente forte e extremamente perverso contra esses corpos negros, né? A gente sabe que todas as vezes quando a gente vê algum caso de violência contra a mulher, é óbvio que todo mundo se sensibiliza, mas se for contra a mulher preta, parece que a sensibilidade é menor. Porque historicamente foi construído que mulheres negras são fortes, que elas aguentam a dor de parir. E aí a gente traz números não só de violência na perspectiva de relacionamentos, né? Violência doméstica e familiar, mas a gente está trazendo uma violência estatal, uma violência institucional, porque a justiça, ela é racista, a saúde, ela é racista, então a gente todos os dias perpassa por violências e por violações institucionais, né, que são garantidas a partir desse processo, né, de escravização, de rapto de África. Então a gente tem, na verdade, uma dívida histórica com isso. E aí eu gosto muito de número, né? E aí, todas as vezes que eu falo sobre Lei Maria da Penha, por exemplo, que eu falo dos pactos que o Brasil, né, ratificou, por exemplo, a Convenção de Belém do Pará e convenções internacionais que dialogam sobre violência contra a mulher, a gente está dizendo que o mapa da violência e o Atlas da Violência trazem, e por isso nasce a Lei de Feminicídio, que de 2003 a 2013 houve uma diminuição no número de mortes de mulheres brancas.
Mulheres brancas passaram a morrer menos. No meio desse período, né, de 10 anos, tem o surgimento da Lei Maria da Penha. Mas já tinha a Convenção de Belém do Pará, por exemplo, né? E surgem outras demandas. Já tinha a Constituição Federal, que tratava homens e mulheres de forma igual. E aí, nesse período, há uma diminuição de quase 10% no homicídio de mulheres brancas. A gente não está querendo que mulheres brancas morram. Pelo contrário, a gente quer que menos mulheres morram. A gente quer que menos mulheres sejam agredidas. O que a gente está dizendo é como é que uma mesma lei, como é que um mesmo país, um mesmo governo, com planos e pactos que não deveriam tratar de forma diferente negros e negras contra brancos, o que a gente está dizendo é que nesse mesmo período, ao invés de diminuir para mulheres pretas também, aumenta. E aumenta em 54%. Então é muito perverso como uma mesma lei não consegue dar conta da morte de mulheres negras, mas consegue resolver o problema das mortes de mulheres brancas. E é óbvio que isso perpassa por uma perspectiva de racismo. Quando a gente traz números, por exemplo, de feminicídios, a cada 10 mulheres que morrem no Brasil hoje, 7 são negras. A gente está dizendo que 70% das mulheres que morrem no Brasil, elas são negras. E aí a gente está falando de números oficiais. Porque se a gente traz subnotificação, várias mulheres não denunciam, a gente não consegue correlacionar. Mulheres que morrem na periferia, que infelizmente em vários momentos são colocadas como mulheres de traficante, que são desrespeitadas, que são violentadas numa perspectiva de gênero perversa pela cor da sua pele. Então, a gente precisa cada vez mais estar dialogando sobre isso e estar pautando isso. E aí, não é novembro, né? A gente agora tomou, não só novembro, a gente tomou julho. Uhum. E aí, julho, que não é julho das pretas só, porque tem evento em agosto também. E tem evento que já começa em junho, né? Porque tem forró das pretas, que é, enfim, é antes. Então, a gente já está começando a tomar o ano inteiro. Porque nós somos 55% da população brasileira, de pretos e pretas. E 52% de mulheres. Então, significa dizer que nós somos maioria de mulheres negras nesse país. Que constrói esse país, que carrega nas costas e que ao mesmo tempo não tem direito trabalhista, não tem direito previdenciário, não tem acesso à saúde, não tem acesso à justiça, justamente porque a gente tem uma coisa que é muito perversa, que é a gente sofre o racismo, mas também a gente sofre com o machismo muito perverso contra os nossos corpos. E aí se a gente falar que é de candomblé, piora. Falar que é sapatão, piora. Falar que é trans, piora. E as interseccionalidades dessas violências vão, ao invés da gente conseguir dialogar de uma forma muito mais múltipla, diversa e respeitosa, a gente, na verdade, piora a nossa situação, porque é como se a gente estivesse acrescentando vulnerabilidade, né? E se expondo cada vez mais a uma situação de risco iminente e de falta de respeito e de acesso aos direitos e às oportunidades. Você falou, né, da questão pensando na perspectiva do feminismo negro, mas também é interessante, né, tipo, para as pessoas, né, que estão assistindo em casa, né, ou seja, de onde estão vendo, mas também entender, né, que a violência ela não se dá, né, só no plano da agressão física, né, ela se dá em vários outros âmbitos, né, essa questão de não reconhecer a mulher enquanto, né, principalmente as mulheres negras, né, intelectualmente, não reconhecer enquanto, enfim, criar essa alienação, né, e invisibilizar a existência delas, mesmo, né, nossa existência, mesmo sendo maioria. Que outros tipos de violência você acha que ficam também, né? Ficam como veladas, né? E que de alguma maneira as pessoas ainda não têm uma compreensão costumam de chamar de mimimi, vitimismo, sim, mas que de fato causam danos que muitas vezes causam traumas e dificuldades que são irreparáveis, né? Eu gosto sempre de trazer os 5 tipos das violências que estão presentes na Lei Maria da Penha, né? Que, enfim, não são todas, mas, enfim, eu acho que essas 5 são muito fortes, assim. A primeira delas, enfim, é a física, que todo mundo sabe qual é, né? É que deixa marca, então, assim, me deixa roxa. Eu tenho condição de fazer, por exemplo, se não me deixou roxa, mas um raio-x vai comprovar que tem um dano, que tem um trauma ali dentro. Beleza, é a primeira violência que eu acho que é visível, né? Todo mundo sabe, todo mundo consegue identificar. E aí, a segunda violência, que pra mim é extremamente perversa, é a violência patrimonial, porque ninguém dialoga sobre isso, né? O cara não quer sair da casa porque ele diz que é meu também. Eu botei uma porta, então é meu também. E aí muitas mulheres, por exemplo, perdem carro, perdem imóveis, roubam dinheiro da conta, né? Eu tenho vários casos de mulheres, por exemplo, que os caras têm acesso à conta e usam o cartão de crédito, cartão de débito. Para além disso, fazem empréstimo, não pagam. Isso é violência patrimonial, porque isso deteriora a sua parte econômica. E aí você deixa de ter autonomia econômica e financeira e você não consegue romper naquela relação. E não consegue seguir justamente porque você não tem autonomia. Para além disso, a gente tem a outra violência, que é a violência moral, né? Que é a única violência que a gente consegue, pela Lei Maria da Penha, trazer os 3 tipos penais, né? Que é injúria, calúnia e difamação, que é imputar crime no caso de calúnia. Injúria, que também pode ser racial, mas geralmente numa perspectiva de discriminação em razão das diversas, né?
das diversas especificidades das pessoas e é normalmente para fora. E também a difamação, que é, né? É vagabunda, tá me traindo, é todo esse processo que a gente já conhece há muito tempo. Mas tem outras duas violências que eu gosto muito de chamar a atenção, porque essas, pra mim, têm sido as violências que têm sido majoritariamente praticadas hoje. Uma delas é psicológica, e aí é essa história do mimimi. Mas que maluquice é essa? Porque o cara tá dizendo que não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, é bobagem isso. Isso é só ameaça. Não é só ameaça. Eu digo sempre que na violência doméstica familiar e na violência de gênero, cão que ladra morde. E cão que ladra mata. E eu não tô falando só de relações afetivas, não. Eu tô falando que um vizinho em São Paulo que deu em cima da vizinha, porque isso tem acontecido muito, né? Mulher não pode ser livre na vida, não pode viver só sem depender de um homem, né? Então ela não pode ser livre, então eu vou assediar ela até eu conseguir. Ele não conseguiu se relacionar com essa vizinha e o que é que ele faz? Ele estupra essa vizinha e mata. É isso que eu tô falando. Ele ameaçou várias vezes e ele concluiu o que ele queria. Ele foi preso, ele tá preso, mas essa vida acabou. Porque acharam que era bobagem essa ameaça. E aí, pra mim, falar de violência psicológica é, pra além da ameaça, esse risco, né, e esses danos psicológicos que causam na mulher e que geram, inclusive, vários transtornos, né? Inclusive transtornos psicológicos que geram dependência de medicação e, em vários casos, mulheres que se suicidam. E a gente precisa dialogar sobre isso, né? A gente precisa dialogar sobre a saúde mental das mulheres. Porque passar por uma situação de violência, ser coagida numa perspectiva de ameaça, de tortura psicológica, isso gera um dano que é muito difícil uma mulher, enfim, ter força de seguir. E isso é muito forte. Eu pensei a xingar, hein? Isso é muito forte. Os assassinos, tem criança assassino. É muito forte porque o que acontece? Às vezes a gente, às vezes não, sempre, é colocada em nós a responsabilidade de assumir todos os problemas. Você tem que ser forte, você não pode ser fraca nunca, você não pode ser frágil nunca. Você nunca pode esmurecer, nunca. A mulher sempre tem que estar bem, ó. Tá acabada, tá cansada, mas tá lá, trabalhando, ajeitando a casa, arrumando as coisas, arrumando os filhos. E aí é muito perverso porque a saúde mental dessas mulheres está destruída. E está destruída em razão de um relacionamento abusivo, de uma situação de ameaça, da perda, da dependência emocional, da dependência financeira. E aí a outra violência que pra mim é muito perversa é a violência sexual. Por quê? Porque é para além de forçar a ter uma relação sexual, mas é, por exemplo, ter relação sexual fora do casamento, da relação, e trazer, por exemplo, doenças venéreas. Porque isso é crime. E isso não tem sido pautado. Porque muitas mulheres não têm nem ciência de que isso é crime. Várias mulheres têm sido exploradas sexualmente em razão do relacionamento, né? Isso é cafetinagem. Os caras estão usando o corpo das mulheres para vender o corpo das mulheres. Ou para utilizar o corpo dessa mulher para fins dos seus prazeres sexuais. E trazer outras mulheres para a relação, outros homens para a relação, sem que haja consentimento. Então, assim, são as diversas formas. E a pornografia de vingança, né? Que a violência sexual entra nisso, assim. Vamos filmar essa relação e aí quando termina a relação ele se vinga e posta na internet e acaba com a vida dessa mulher. Então essas duas violências pra mim, das 5 da Lei Maria da Penha, as duas que são mais incisivas e mais perversas contra a vida das mulheres têm sido justamente a violência sexual, que tem exposto essa mulher, porque a gente vive numa sociedade de moral cristã, né, que o corpo da mulher não é dela, o corpo da mulher ainda é objeto a serviço do prazer do homem. E a violência psicológica, porque destrói a nossa saúde mental. A gente já não tem, em vários momentos, possibilidade, né, de fraquejar. A gente não pode fraquejar, a gente não pode ser frágil, a gente não pode esmurecer, porque a gente tem que ser forte o tempo todo. E, além disso, a gente passa por todo esse processo da violência. Então, isso tem destruído a nossa saúde mental. Então, eu acho que essas duas têm sido as piores. E quando a gente traz isso para a perspectiva racial, é óbvio que contra as mulheres negras isso é ainda mais doloroso, ainda mais perverso e ainda mais adoecedor. Laine, a gente vai dar um intervalinho, mas no último bloco a gente retoma para fechar a conversa, né? Enfim, é um assunto que a gente pode ficar dias falando sobre, né? certeza. Não termina, mas é importante sim, né? Tá problematizando, né? Cutucando isso, falando, não deixar, né? Silenciar a respeito dos assuntos, né? Da violência contra a mulher. E também, né, no próximo bloco a gente volta, então, para falar mais na perspectiva do direito, né, do que a gente, enfim, enquanto mulheres, ainda podemos, né, acionar, contar e se articular, né, pensar numa perspectiva também para além do direito, né, pensar na solidariedade, na solidariedade, enfim. Tá bom? Não saia daí, voltamos já já.